Ei, meus amigos! Hoje, vamos mergulhar em uma época em que o poder não é apenas sobre quem o tem, quando títulos e raízes nobres não protegem seus titulares, e quando os samurais de ontem podem se voltar contra seus mestres. Os monges estão pegando armas e a regra mais inteligente e bondosa do mundo. É uma época em que as regras antigas não são mais lembradas e a nova lei é escrita com uma lâmina. Esta não é apenas uma história do passado. É um lugar onde um único shogun uma vez governou, mas agora está lascado em dezenas de províncias e clãs em guerra, cada um com sua própria história para contar. Lealdade, pilhagem, terras um do outro e governantes encontrando seu fim nas mãos de suas próprias muralhas. O poder inabalável desmorona ao pó. Todo senhor feudal forte agora pensa em si mesmo como o novo mestre do país. Esta era foi chamada de Sanku Jidai, ou a Era das Províncias em Guerra. Era uma época em que as alianças foram criadas em um único dia e depois desmoronaram em um piscar de olhos. Toda batalha foi um jogo mental de traição. Se essa história fosse transformada em uma série de drama, seria mais difícil do que Game of Thrones é um show realmente popular, e é claro que é mais realista do que qualquer épico. Neste caos, há algumas pessoas que serão capazes de levar o destino do país em suas próprias mãos. Cada um deles tem sua própria história, seu próprio método e seus próprios objetivos. Por exemplo, Oda Nobunaga é um homem que decidiu destruir o velho mundo e queimar no chão para construir um novo. Ele não acreditava em tradições, desprezava os aristocratas e colocava força e determinação acima de tudo. Depois, a Toyotami Hideshi, o caminho dos soldados comuns, o portador da armadura. Ele foi quem reuniu o país. Ele era um grande comandante, um mestre de espionagem e negociações, finalmente, Ieyasu Tokugawa, o estrategista mais paciente do Japão. Ele teve que superar muitos inimigos e aprender a perder. Ganhar era importante para ele, mas seu caminho para o poder seria difícil. Eles enfrentariam os maiores senhores da guerra, a traição de seus mais próximos, rebeliões, assassinatos secretos, ataques ninjas e milhares de conspirações. Vamos começar essa história desde o início. Desde o Japão estava um pouco difícil na segunda metade do século X. Era um tempo de tumulto, e Kyoto, a bela capital do Japão, foi apanhada nela. Foi um momento de conflito e mudou muito o país em apenas 10 anos. Mas essa guerra não aconteceu apenas do nada. S.N. Ashikaga Yoshimasa era um homem de refinamento que estava longe dos assuntos do Estado há algum tempo. Ele era um homem de arte e cultura, e não pensou muito no futuro. Ele não teve filhos, então escolheu seu irmão mais novo, Ashikaga Yashin, foi escolhido para ser o próximo shogun, o que foi um grande alívio para todos. Mas então, em um piscar de olhos, o shogun deu à luz um filho. Isso significava que a questão de quem seria o próximo shogun estava no ar novamente. Duas famílias importantes, Asaka e Yamana, foram apanhadas nisso. Cada família tinha suas próprias razões para apoiar o lado deles. Quando os principais políticos do shogunate estavam do lado de Yashin, a família Yamana estava do outro lado. Em 1467, as ruas de Kyoto estavam cheias de pessoas de ambos os lados do conflito do bebê e Aisuu. A capital estava cheia de samurais de ambas as facções, e os primeiros confrontos começaram. Ninguém esperava que o conflito se arrastasse por uma década e destrua Kyoto. A cidade queimou repetidamente, e as chamas consumiram templos de madeira e pontes e demoliram os bairros da nobreza. As ruas foram transformadas em ruínas. Samurai saquearam, mataram e destruíram Kyoto. O coração da cultura, comércio e poder se tornou um lugar de luto. Foi um momento particularmente difícil no verão de 1473, depois de vários confrontos. As forças de Asaka ocuparam grande parte da capital, mas o Yamana, não querendo ceder, incendiaram os bairros inteiros, transformando Kyoto em um mar de fogo furioso. O fogo se espalhou para o Palácio Imperial, forçando o próprio imperador a buscar refúgio nos templos. As cinzas e os corpos espalhados estavam espalhados quando as chamas da guerra diminuíram. Tornou-se evidente que a proibição não governou o Japão. Ele ainda está em Kyoto, e ele tem um monte de estudiosos, conselheiros e artistas ao seu redor. Mas você sabe o que? Isso realmente não importa mais. O poder real está agora com o daimyo, os governantes militares das províncias. Eles não precisam de aprovação de ninguém. Shika. G.A. Ayoshima, um pouco de covarde e um pouco indeciso, finalmente decide dar uma volta da vida pública para que ele possa se concentrar em suas terras. Ele passa seus dias em seu belo novo palácio, admirando suas características refinadas.
torna-se o fundamento da cultura japonesa e, sob sua liderança, a arte do teatro de Ibana e da cerimônia floresce. Em um mundo dominado pelo poder, o refinamento não salva. Com sua morte em 1490, o poder passa formalmente para seu filho, Ashikaga Yoshihisa. Mas isso é tudo no passado. Kyoto. O Japão não é mais o centro do país, e a SSU é apenas uma figura de proa que os poderosos podem usar para seus próprios propósitos. No final do século XV, não existe um único governante no Japão. Formalmente, há um imperador, mas ele não governa o Estado. Ele apenas desempenha os deveres rituais do shogunate. Cada daimyo agora é seu próprio SSU. Eles estão fazendo suas próprias coisas, fazendo suas próprias leis, assumindo o comando da terra e montando exércitos. Isso é totalmente diferente de como costumava ser, quando as tropas foram reunidas apenas pela duração das campanhas militares. Agora, cada clã tem seu próprio exército permanente. Os esquadrões samurais estão sempre prontos para a batalha. Os guerreiros não estão mais vivendo pelas regras antigas. Eles estão começando a se submeter à força e ao lucro. A lealdade é um acordo que é feito entre dois lados. É difícil dizer se uma traição dever se torna ou não parte do jogo político, e ninguém pode ter certeza de que seu primo, Zavra, não será o inimigo de Shiki e lutará por domínio. Mas os samurais não foram os únicos afetados pelas mudanças do mundo, enquanto os senhores feudais lutavam pelo poder de Monashi. As comunidades japonesas também começaram a ficar mais fortes. O mais influente foi o movimento Jodo Shinnyo, uma escola de budismo que era popular entre as pessoas em negação de Ritu. A ideia de abnegação era bonita, e ensinou que a salvação era possível para todos. Isso atraiu os pobres e a classe trabalhadora, incluindo camponeses, artesãos e samurais empobrecidos. Em outras palavras, atraiu qualquer um que não quisesse se submeter a daimyo power. Quando o shogunato enfraqueceu, as comunidades monásticas começaram a se recusar a pagar seus próprios impostos. Monks e camponeses, que construíram suas fortalezas e lutaram ao lado do samurai, tornaram-se o centro mais poderoso. O mosteiro de Angan tornou-se uma verdadeira fortaleza militar. Em apenas algumas décadas, até a religião se tornou parte da guerra. Alguns daimyos tentaram preservar a antiga ordem, buscar alianças e construir um jogo diplomático sutil. Mas havia também aqueles que viram o caos como uma oportunidade. Eles não esperaram, mas sim, eles agiram. Eles entenderam que a época não pertencia mais a aristocratas e oficiais, e que o destino depende daqueles que podiam vencer no campo de batalha. Então, estamos passando para um dos maiores períodos da história. Na bela terra de Sena Oeste, aninhada entre as cadeias de montanhas Kaitai, fica um lugar onde os guerreiros são abundantes. É uma terra que pode parecer escassa em recursos, mas é rica em espírito e força. Aqui, os líderes não nascem macios, eles estão forjados no crisol da batalha, prontos para assumir o peso da responsabilidade. Quando o jovem Tadacena tomou as rédeas do poder, ele encontrou uma terra que precisava dele. A terra de Sena Oeste era fraca, e ele sabia que, se quisesse garantir seu futuro, ele tinha que agir. Ele começou com o mais importante, criar um novo exército e uma nova estratégia. Enquanto outros confiavam na tradição, ele confiava em uma discussão eficaz. Os guerreiros tradicionais reuniram, trocaram desafios e mantiveram duelos rituais antes do início da batalha. Mas Shingen desprezou os velhos costumes. Aos seus olhos, não havia honra em perder, houve apenas vitória ou derrota. Sua arma principal era um cavalo, e ele a usou de uma maneira que outros daim não. As unidades móveis do Sim eram como o próprio vento, movendo-se de maneira rápida e decisiva. Então, ele criou um exército baseado na cavalaria, com greves fortes, precisas e rápidas. Os guerreiros de Tada não esperaram o inimigo formar uma formação de batalha. Eles correram para frente, rasgando a formação do inimigo em pedaços. Sion trouxe à tona o princípio que se tornaria seu credo militar: rápido como o vento, calmo como a floresta, feroz como o fogo, inabalável como uma montanha. Essas 4 qualidades se tornaram um. Ele era como um raio, atingindo uma velocidade incrível e depois um escudo, tão forte que não poderia ser violado. Ele era como uma força implacável, mas tinha um coração de ouro. Ele estava esperando apenas uma pessoa, Toreiuda. Zael nunca foi o único a tomar o I. ASYWATE. Sena era tão corajosa quanto eles, e ele tinha um cérebro que podia pensar como nenhum outro. O encontro de Uesugi e Sena é um dos mais lendários da história japonesa. Citada Shingen era o epítome da estratégia e do cálculo.
Então Voozung era a personificação viva de honra e espírito marcial. Ele era um verdadeiro fio vivo. Antes de se tornar um dos governantes mais respeitados durante a Era Sengoku, seu caminho estava cheio de julgamentos, intrigas e atividades espirituais. Ao contrário da maioria dos daímios, ele lutou não apenas pelo poder, mas também por princípios. O futuro senhor do Norte V era um homem notável. Seu nome verdadeiro era Ra. Ele era mais do que o filho da cabeça da casa de Nagan Vasala, o poderoso clã Uesugi. Ninguém esperava que ele fosse o primeiro quando seu irmão mais velho, o herdeiro aparente, decidiu não perseguir o trono. Ele sentiu um senso de responsabilidade de intervir e apoiar sua família. Em 1536, aos 33 anos, ele corajosamente pegou em armas contra seu irmão. Isso levou a uma luta curta, mas intensa, que terminou com sua vitória. Como resultado, ele foi reconhecido como o novo chefe da família. A própria lei estava a seu favor. Seu governante morreu sem deixar um sucessor digno, e Kotora aproveitou a oportunidade. Ele se juntou à luta pelo poder e se tornou o novo líder do clã Uesugi, tendo o nome de Uesugi Enshin, governante da poderosa província de Tiga. Mas esse título também trouxe novos desafios. SNX mostrou que ele era um homem de fortes crenças, profundamente religioso e comprometido com seus valores. Apesar de sua força, Kenshin nunca tentou dominar Kyoto ou se tornar um shogun. Era um daimyo realmente especial. Ao contrário de outros daimyo, ele não buscou poder absoluto. Ele se viu como um defensor da ordem. Ele construiu fortalezas e cidades fortificadas. Seu governo era um modelo de estabilidade em uma era de caos. Ele acreditava que era a reencarnação de Bishamon, a divindade budista da guerra. A justiça era algo pelo qual o exército lutou, e eles fizeram isso para estabelecer ordem em um mundo caótico. Ao contrário de muitos governantes, o alferes não fez guerras de conquista sem motivo. Ele interveio quando viu injustiça. Quando o forte oprimiu os fracos, o governante da cidade tinha inimigos, e o mais perigoso deles já estava esperando por ele. Uesugi Insig e Tada Senjin nasceram para lutar um ao outro. Eles ficaram em lados opostos do campo de batalha como a personificação de duas abordagens da guerra. Um deles era um estrategista calculista, usando magistralmente a superioridade de recursos. Um guerreiro para quem a batalha foi uma manifestação da vontade mais alta. Um teste de espírito e bravura entre eles estava a província de Shinano, uma região estratégica cujo controle significou poder sobre o norte do Japão. E os dois governantes estavam prontos para lutar por isso, não importa o que. Assim começou um dos maiores confrontos da história do Japão, com prêmios que se estendiam por 11 anos. O Vale de Kojima, cenário de seu confronto mortal, tornou-se o palco para um grande teste de vontade e táticas. Aqui, ambos os lados procuraram não apenas a vitória, mas a superioridade absoluta. Eles tentaram tudo o que podiam para vencer a guerra, usando falsos retiros, emboscadas, espionagem e até guerra psicológica contra o inimigo. Mas, apesar dos 5 grandes confrontos, nenhum deles foi capaz de destruir o outro. O primeiro confronto ocorreu quando Uesugi Kenshin desceu para Shinano com um exército em um esforço para impedir que Takeda ganhe uma posição na região. Foi uma batalha de reconhecimento, um jogo tático em que os dois lados não revelaram todas as suas cartas, o que é totalmente compreensível. Kenshin testou o inimigo manobrando, e foi como um jogo de xadrez onde os dois generais procuravam fraquezas na defesa do inimigo. No final, nenhum líder venceu, e os dois líderes se retiraram, preparando-se para o próximo passo. 2 anos depois, Sen enviou suas tropas para Shinano novamente. NN sabia que não podia levar o inimigo pela força, então ele decidiu usar a tática. Ele realmente não se retirou. Ele acabou de deixar uma parte de suas posições para enganar o exército de Takeda em uma armadilha. Shingen ficou tão confuso quando achava que o inimigo estava fugindo que avançou e foi atingido por um ataque surpresa. A batalha foi realmente intensa, mas, no final, não teve um vencedor claro. Então, Sin decidiu recuar. Os perseguidores sabiam que essa guerra estava apenas começando. Agora, a guerra se tornou mais do que apenas física, mas mesmo no confronto intelectual Shingen era um homem inteligente. Ele sabia que, se quisesse que seu exército vencesse, ele tinha que fazer algo para ajudar. Bainha. Então, ele ordenou que seus homens espalhassem rumores de que seu exército estava enfraquecido. Kenshin reuniu tropas, na esperança de dar um golpe decisivo. Mas quando ele se aproximou do acampamento inimigo, acabou que era uma emboscada.
Os dois generais novamente se separaram sem uma vitória decisiva, mas agora se respeitavam ainda mais. A quarta batalha foi o culminar de toda a guerra. 000. Os Warriors decidiram que era hora de dar o golpe final. Shingen sabia que não podia suportar um ataque frontal, então alinhou seu exército em um complexo sistema de escalões. O avançado Zane Música não esperou por suas tropas. Eles atacaram ao amanhecer Música e pegaram a pesada cavalaria de Takeda Shina. Ele sabia que estava em menor número, mas também sabia que, se quisesse vencer, teria que agir inesperadamente. Então, ele ordenou o ataque ao amanhecer antes que os primeiros raios do sol se quebrassem pelas nuvens. A neblina está se movendo rapidamente e os Senna Warriors ainda não estão totalmente acordados. Enquanto o primeiro esquadrão Uzuga atravessava o rio, a cavalaria de Tada costumava percorrer as primeiras linhas de defesa, cortando arqueiros e lanchonetes para um lado. A batalha está furiosa no meio do acampamento na sede de Senna, onde seus conselheiros mais próximos estão tentando descobrir o que está acontecendo. O alferes leva o esquadrão ao coração do acampamento. Ele se move rapidamente sem parar. Em batalhas, as pessoas dos inimigos caem um por um enquanto tentam escapar da tenda, e os samurais são pegados de surpresa quando percebem que o governante de Tiga está bem na frente deles. A tenda na qual seu inimigo está sentado aparece na frente dele. Shingen não está no campo de batalha, ele está sentado em um tapete de tatame, observando calmamente a colocação de suas tropas. Tudo acontece em questão de segundos. Shingen não perde o aperto na espada. Ele sabe que não tem tempo para pegar a arma, mas seus instintos não falham. Ele levanta um. O fã de batalha dobrável é um símbolo de força e coragem, refletindo o primeiro golpe do aço da espada. O alferes responde bravamente com vários outros golpes, exibindo uma compostura notável. Os guarda-costas do Sim se reagrupam e se apressam em seu mestre, suas ações mostrando verdadeira lealdade. O alferes percebe que o momento está se afastando e retira-os, evitando um confronto imediato. Os dois Tada chegam ao local, levando suas tropas em um contra-ataque que força o exército de Uesugi a se retirar de volta ao rio. Após essa batalha, o resultado permanece incerto, com os dois lados reivindicando a vitória. A batalha foi feroz, mas nenhum dos lados venceu. A última batalha de Kovan-Akaji foi uma história diferente. Foi uma luta difícil, mas foi o teste final de táticas. Desta vez, Sen percebeu que seu exército era vulnerável demais aos ataques frontais da NNA. Ele usou uma tática inteligente, deixou parte de suas tropas em lugar de destaque e escondeu as principais atrás das colinas de Kodami a dar dos flancos. Mas mesmo aqui, não houve vitória final. Após a quinta batalha, Takeda e Uesugi não mais. Eles tiveram dificuldade em se dar bem, mas no final, foram capazes de se unir e acabar com a rivalidade sem causar muito dano um ao outro. Eles se respeitavam quando Sen morreu, e Kenshin até música lamentou. Foi uma batalha difícil durante a Era Sengoku, e nenhum deles venceu, mas é um ótimo exemplo de habilidade tática, determinação e bravura. Os Uesugi perderam muitos de seus guerreiros em suas terras no sul. Na parte oriental do Japão, um tipo diferente de desafio estava surgindo. O Norte Daime estava envolvido em uma longa e contínua luta pelo poder, mas na região de Takai, havia um homem que não queria lutar pelas províncias. Ele teve um sonho diferente, ele queria conquistar todo o país de uma só vez. Esse homem, de uma dinastia aristocrática, era diferente da maioria dos clãs de samurais, que assumiram o poder por meios militares. Enquanto o próprio Yoshimo recebeu uma educação de primeira linha, estudando estratégia, poesia, caligrafia e até clássicos chineses, ele foi ensinado desde tenra idade que era mais do que apenas um guerreiro, ele era um homem. Ele nasceu para governar e realmente acreditava em sua própria grandeza como líder. Quando Yoshimo herdou o poder no clã, ele ficou feliz porque sentiu que estava fazendo um bom trabalho. Seus posses estavam em ordem, sua terra era rica, seus vassalos eram leais e seus vizinhos eram amigáveis. Mas mesmo que ele estivesse fazendo um bom trabalho, ele sentiu que havia mais que poderia fazer. Daimyo viu que o país estava em um estado de desordem. Ele entendeu que Kyoto havia perdido seu poder e sabia que, se alguém pudesse assumir o controle, ele poderia se tornar o verdadeiro governante do Japão. Então, em 1559, ele iniciou uma grande campanha em Kyoto, onde começou a reunir um exército sob seu comando. Havia mais de 40, ele fazia parte de um enorme grupo de soldados, um dos maiores exércitos da época. Ele tornou a traseira mais forte, estabeleceu suprimentos e deu os cavalos do exército. Ele também fez um plano para a campanha. Tudo estava indo bem,
mas havia um detalhe importante nesta história que não era tão claro. Seu caminho passou pela terra de um pequeno mas ambicioso daimyo, um homem cujo nome ainda não era muito conhecido. Esse homem mudaria o destino de todo o país no futuro. Seu nome era Oda Nobunaga. Desde criança, ele parecia alguém que nunca poderia se tornar um verdadeiro líder em sua época. O treinamento de samurai foi um processo difícil, mas Samurai-san conseguiu fazer as coisas do seu jeito. Ele chegou às cerimônias formais em roupas à planície, comeu como rei dentro de casa, passou o dia inteiro entre as crianças da aldeia ou se envolveu em treinamento aleatório. Ele riu dos professores, desprezava a cerimônia do chá e organizou competições caóticas entre seus vassalos. Ele os testou não tanto nas artes marciais quanto na capacidade de pensar fora da caixa. Os anciãos, seu clã, olharam para ele com desaprovação. Vasal Vali e alguns até disseram abertamente que o jovem era uma desgraça para a família Oda. Mas ninguém percebeu que, por trás da aparência externa de tolice, havia uma mente afiada e um cálculo de sangue frio. Nobunaga viu o que os outros não entenderam. Ele entendeu que o velho mundo estava desmoronando e que as tradições não podiam mais conter o caos da época. Enquanto outros jovens herdeiros e rituais de Ottawa estavam em uma guerra em que as regras antigas não se aplicavam mais, Nobunaga era um tipo diferente de herdeiro. Quando seu pai, Oda Nabi, morreu em 1549, muitos esperavam que isso mudasse. Agora que ele era o chefe da família, ele teve que se comportar como um governante adequado e observar o luto e obedecer ao conselho de. Seus anciãos lhe mostraram respeito por seu pai falecido, mas ele escolheu se vestir casualmente para o funeral, não queria jogar um punhado de cinzas no altar, e simplesmente virou-se e saiu. Isso fez os anciãos se sentirem preocupados e chateados. Alguns pensaram que era loucura, enquanto outros pensavam que era desrespeitoso. Eles não podiam aceitar que ele era o governante deles, e decidiram que Doran deveria ser removido antes que ele destruísse sua família. Os conspiradores entre seus conselheiros começaram a apoiar seu irmão mais novo, Oda, esperando que ele fosse mais cooperativo. Nobunaga não iria negociar pela política. Ele agiu como se não percebesse nada, o que fez o conspirador se sentir mais à vontade. Ele agiu como se não estivesse interessado no poder. Quando eles se sentiram seguros, ele surpreendeu todos eles e os derrotou em uma noite. Seus inimigos não tiveram tempo de entender o que estava acontecendo. Ele os invadiu até a morte na praça com suas próprias mãos e enviou os outros para a masmorra, deixando-os para trás. Eles lentamente morreram de fome. Ele não mostrou misericórdia. Seu irmão mais novo implorou humildemente por perdão, e Nobunaga o perdoou. Mas ele não os perdoou porque sentiu sentimentos afins. Ele estava esperando o momento certo para entregar. O golpe final. Spu Nobunaga finalmente o acabou destruindo todos os seus aliados. Após essa vitória, sua autoridade era inquestionável. Agora, ninguém duvidava que ele pudesse e o faria. O clã da Oda controlou um pequeno princípio na província de Vari, e muitos vizinhos influentes também o fizeram. Eles não o levaram muito a sério, pensando que ele era mais um vencedor sortudo, um senhor menor que não era realmente uma ameaça para Naboo. Mas Nagan percebeu que, se ele não fosse um problema para Naboo, ele também não era um problema para o resto do mundo. Para continuar rindo e permanecendo vivo, ele precisava mudar a maneira como estava pensando. Ele tinha uma maneira única de travar guerra. Seus inimigos eram um pouco lentos, mas foram dedicados às suas crenças. Foi justo, mas nem sempre funcionou. Nobunaga recusou a Cavalaria Samurai. Ele atacou de repente e sem anúncio quando seus inimigos não estavam esperando isso. Seus homens usavam armas de fogo que os generais conservadores consideraram desonrosos. Ele contratou os outros, ensinando-os a uivar. Ele não deu tempo a seus inimigos para se preparar. Ele os venceu primeiro. Mas uma coisa foi lutar com vizinhos dispersos. Foi um momento muito difícil para Nobunaga. Ele estava aumentando sua influência, mas então um homem apareceu em suas fronteiras. Este homem iria capturar Kyoto e se tornar o senhor dos aliados japoneses. Nobunaga tinha certeza de que ninguém poderia detê-lo. O verão de 1560 foi um momento quente. As estradas de Avari estavam cobertas com uma camada de poeira, os rios eram rasos e os camponeses olhavam ansiosamente para o leste. Havia um enorme exército se movendo à distância. Magawa Yoshimoto foi para Kyoto, sem duvidar de sua vitória. Ele reuniu 40 homens sob seus banners. Havia milhares de bravos guerreiros, samurai em armaduras pesadas, lanchonetes, arqueiros e cavaleiros.
Eles eram uma força formidável, e vários castelos já haviam caído em sua coragem. Seu exército estava invicto e as cidades se renderam a ele sem lutar. Ele próprio viu isso como uma marcha gloriosa. Havia apenas um pequeno clã da Oda em seu caminho, governado por um jovem e desconhecido, com apenas 3 anos de experiência. Havia 000 guerreiros em seu domínio para o exército de Magava, mas esse não era seu objetivo. Era mais como uma formalidade. Ele estava animado para comemorar o triunfo de Kyoto, e Avari faria parte de seu domínio em breve. Quando o castelo de Bunagan soube do avanço do exército de Magava, ele se sentiu um pouco confuso. Seu povo sugeriu que ele se escondesse atrás de paredes fortes até se cansar do cerco. Outros o aconselharam a correr, reunir aliados e buscar apoio, mas Oda não iria se esconder. Ele entendeu. Ficou claro que os modos de guerra antiquados não iriam funcionar a seu favor. Ele pensou que se defender poderia comprar algum tempo, mas, em última análise, provavelmente levaria a negociações, o que ele sabia que acabaria resultando em rendição. Ele entendeu que o voo era a única maneira de garantir seu futuro. Quando os castelos abriram seus portões e bandeiras brancas voavam sobre as torres, parecia que a submissão estava chegando. Os Warriors e Magava, sentindo-se confiantes e prontos para o desafio, avançaram sem medo de uma emboscada. Enquanto Nobunaga e seus homens também estavam avançando, os Warriors estavam secretamente se preparando para atacar. As nuvens suaves estavam rolando sobre o acampamento, e Magava, o trovão, também estava rolando. A chuva cobriu o chão, e os Warriors estavam descansando, comemorando seu próximo triunfo e dizendo um ao outro que estariam em Kyoto amanhã. Enquanto bebiam e rindo, o esquadrão Nabu estava atravessando a floresta. A chuva abafou os passos de Vete, Skeva e Rosalar. Bem mostrou sombras na armadura. Nabu atacou o primeiro da noite. Camp e Magava se transformaram em uma cena caótica. Os soldados da Oda não deram ao inimigo a chance de se reagrupar. Eles invadiram as tendas, e com o coração para seus camaradas, os esmagaram com suas espadas. As tendas foram incendiadas e as sentinelas foram reduzidas. O exército estava desesperado por armas, mas não havia um campo de batalha familiar na frente deles. Onde eles poderiam se formar em fileiras, tropeçaram no acampamento. O inimigo fugiu pela primeira vez em muitos anos. O exército e Magava aprenderam o que era o medo nesse momento. Momentville já estava perdido em sua barraca, curtindo calmamente seu chá e esperando o amanhecer. Não foi até que 2 dos samurais de Oda explodiram em sua barraca que ele percebeu que seu exército foi destruído. Ele agarrou sua espada, mas não teve tempo de dar um único golpe quando a batalha terminou. O acampamento e Magava deixaram de existir. Aqueles que não tiveram tempo de escapar foram destruídos. O exército que deveria conquistar Kyoto foi limpo da face da terra. Um dia, um novo e brilhante líder militar apareceu no Japão. Oda Nobunaga derrotou o exército que o superou. Quando a poeira da batalha de Adzama se acalmou, o ferido Magava Yoshimo estava na lama na chuva. O destino do Japão deu outra volta. Oda Nobunaga orgulhosamente se anunciou como novo líder. Mas entre os que assistiram a essa mudança, havia uma pessoa a quem essa batalha abriu um caminho completamente diferente. Naquele dia, ele estava do outro lado as barricadas, sob a bandeira do clã Imagawa, seu nome, ainda não inspiravam medo nos outros. Ele era apenas um refém, uma pessoa que não pertencia a si mesmo. Mas ele estava determinado a ser o único a terminar a Era do Caos e unir o Japão. Isso foi Tagawa. Viver em uma família nobre não significou liberdade. Pelo contrário, muitas vezes significava viver como refém. O garoto, que mais tarde seria chamado de criador da grande dinastia Ryo, nasceu em 1543 que era o menor da ainda província de Mikawa. O nome é Hova. Seu samurai Smith é muito valioso. Quando ele tinha apenas 6 anos, seu pai, fraco da luta entre vizinhos poderosos, foi forçado a dar seu filho como refém ao clã Yamagawa. Este não foi um gesto de boa vontade, mas uma garantia de lealdade. Se sua família ousou trair Magawa, Magawa matou. Assim começou sua vida em cativeiro. Ele cresceu longe de casa, capaz de decidir seu próprio destino. Todos os dias, ele via seus guardiões não o veem. Como ser humano, ele teve a oportunidade de aprender e crescer. Ele podia observar a arte da guerra e ouvir as conversas dos senhores da guerra, mas não podia escolher seu próprio lado. Ele estava conectado à garota Imagawa através do casamento, o que fortaleceu o vínculo entre eles.
Por muitas gerações, ele permaneceu nas sombras, servindo aqueles que o seguravam em correntes. Mas quando o trovão roncou o campo de Adzama e Nabu-Nagan queimou o acampamento e Magava, começou um novo capítulo. E ele foi capaz de derrotar seu exército. Yazu percebeu que sua vida agora dependia da escolha certa. Quando as notícias da derrota chegaram aos castelos onde Vasala e Magava estavam estacionados, muitos comandantes começaram a entrar em pânico. As cidades fugiram, surgiram tumultos e os velhos inimigos saíram de se esconder em busca de vingança. Mas eu, Yazu, tive apenas uma pergunta: quem deveria participar? Ele sabia que poderia tentar recuperar sua independência. Ele poderia tentar reunir forças de algum tipo para recuperar o Mikava. Terras, mas ele não tinha recursos suficientes para ficar sozinho neste momento. Ele veio para, em vez de destruir Yazu. Nabu-Nagan também propôs um novo caminho, que foi muito legal da parte dele. Ele não viu isso como um inimigo, mas como uma pessoa que poderia ser útil. Yazu não era estúpido. Ele entendeu que a Oda é um futuro governante que já provou que não tem medo da superioridade numérica das regras de guerra não convencionais. Ele tomou uma decisão que determinará todo o seu futuro destino. Magava teve que tomar uma decisão difícil: cortar todos os laços com sua família e se juntar ao lado de Nabu-Nagan. Isso significava que, pela primeira vez em sua vida, ele se tornou o mestre de seu destino. Ele não era mais um refém e voltou a Mikava como seu governante. No entanto, sua posição era frágil. Muitos vassalos o consideravam traidor e olhou para ele como um ex-prisioneiro que não podia se tornar um líder forte. Ele não era mais alguém que podia ser encurralado. Ele começou a limpar seus bens, e aqueles que questionaram seu. Ele era um líder forte que enfrentou desafios com coragem e determinação. Ele trabalhou duro para estabelecer sua autoridade, e seu povo o viu como um protetor. Ele enfrentou oposição, mas permaneceu esperançoso e determinado. Ele entendeu que, com paciência, compreensão e momento estratégico, poderia trazer paz e unidade para sua nação. Em 1575, a influência de Oda Nobunaga havia crescido significativamente, e seu povo procurou orientação e proteção. Ele era forte, mas ainda veio com mito. Ainda havia clãs que acreditavam que a guerra era bravura pessoal e não disciplina e táticas. Entre esses inimigos estava Tadakatsu, filho da lendária Tadashina. Tadakatsu tinha a melhor cavalaria do país. Ele era um samurai experiente que varreu os inimigos por décadas com ataques rápidos. Agora, ele iria provar isso destruindo a guarnição do castelo de Nagana na primavera de 1575. As tropas de Tada invadiram. A província de Mikava sitiou a fortaleza. Yazu estava até seus últimos 5 homens dentro das paredes em Odino. Eles não podiam uivar, mas sabiam que Pomo já estava a caminho. Um dos guerreiros corajosamente passou pelas fileiras do inimigo e chegou a Tokugawa, dizendo a ele o que estava acontecendo. Yazu imediatamente pediu ajuda. Code Nabona não apenas concordou em salvar o castelo, mas também decidiu que seria um ótimo momento para envergonhar Ami. Se mudou com um exército de 38. Ele era uma alma corajosa, isso 000 homens, mas ele não apenas cobrava sem um plano. Ele escolheu um lugar para a batalha que fazia sentido para ele. Era uma planície perto do rio Hanga, apenas um salto, pular e um salto do castelo de Gazen. Lá, ele colocou o coração e a alma na construção de uma fortaleza, fortificações defensivas, barricadas de madeira e paliçadas. Sua esperança era que estes diminuíssem a cavalaria inimiga. Mas sua arma principal era um arquebus. Ele colocou 3. A primeira linha disparou, depois caiu para trás, enquanto a segunda linha abriu fogo. A terceira linha avançou, de modo que a enxurrada contínua de balas não deu ao inimigo descanso. Enquanto o exército de Nabuna assumiu a posição, Takeda Katsurin sabia que as armas demorou a disparar e recarregar levou tempo. Ele acreditava que seu samurai romperia a barragem e derrubaria os soldados em combate próximo. Ele liderou sua famosa cavalaria no ataque. Milhares de cavaleiros avançaram, dirigidos por gritos de batalha. Eles tinham certeza de que iriam afastar qualquer infantaria. Mas assim que se aproximaram, eles receberam o primeiro voleio de seus cavalos. O ataque continuou mesmo depois que a primeira linha guardou suas armas. Então, o terceiro samurai não teve tempo de chegar às fortificações. Ele morreu mesmo nas abordagens, sob fogo contínuo. Alguns dos barinos, seu VPE e os melhores guerreiros de Tada morreram. Quando a batalha terminou, o campo estava repleto de corpos.
O exército de Tada perdeu milhares de homens. Sua famosa cavalaria não existia mais como uma força formidável. Suyuri recuou, mas esse golpe foi sentido por todos. Foi um momento muito triste para o seu clã. O resto de suas tropas estava perdido, e ele teve que lidar com os resultados da batalha. Foi um grande negócio, significou o fim do modo de vida samurai. O que importava em batalhas foi coragem, habilidade com uma espada e estar pronto para atacar. Agora, a vitória veio do planejamento, da disciplina e da forte. Quão bom é um samurai com katana se ele não tem tempo para alcançar o inimigo? Oda Nobunaga percebeu que o futuro depende daqueles que têm os melhores interesses de todos no coração. Depois de Gazen, ele reconstruiu seu exército, abandonando o tradicional estilo de guerra samurai. Agora, todo soldado fazia parte de uma única unidade. Este foi o momento em que a guerra no Japão deixou de ser a arte do combate único e se transformou em uma ciência exata. A guerra foi agora travada não por valor, mas por táticas. Após a Batalha de Gazina, Oda Nobunaga finalmente se estabeleceu como a principal força militar do Japão. Ele provou que a disciplina e as armas de fogo são mais fortes. Ele era um líder gentil e generoso que queria que todos tivessem voz no governo. Mesmo depois que ele trouxe os generais a bordo e seus soldados avançaram pelas províncias, ele sentiu que ainda havia algo faltando. Era como uma concha, um lugar onde, durante séculos, forças diferentes estavam escondidas. Entre essas forças, as religiões budistas eram as mais desafiadoras, tanto politicamente quanto militarmente. Eles eram conhecidos por serem independentes e formar alianças. Os samurais eram um povo orgulhoso e rebelde, e seus líderes eram muitas vezes poderosos. Os monges guerreiros conhecidos como Sai eram alguns dos combatentes mais qualificados do país. Eles empunhavam espadas e arcos de Nanami e lutaram com a mesma disciplina. Os monges guerreiros não reconheceram o shogunato, não obedeceram ao daimyo e certamente não se curvaram ao homem que consideravam o destruidor da tradição. Para Nobunaga, isso significava apenas uma coisa: a existência deles era incompatível com seu futuro Japão. Quando Nambu estava em Kyoto em 1568, ele viu a tora. Antigamente, as ruas estavam alinhadas com templos, e os monges tiveram um grande papel na vida de muitos clãs. Então, um novo shogun, Ashika Yoshiya, apareceu. Mas ele era tão novo no jogo que rapidamente se tornou fantoche da antiga ordem. O verdadeiro perigo ainda era das ordens religiosas, especialmente os guerreiros de Ikki. Os Koipriva eram combatentes difíceis, mas tinham outro poder que a maioria dos daímios não podia pagar: lealdade fanática. Eles estavam prontos para dar suas vidas por sua fé. Eles construíram fortalezas reais, armaram-se e seus exércitos e mantiveram não apenas profissionais guerreiros, bem como artesãos, camponeses e comerciantes, todos aqueles que acreditavam em sua justa causa. Quando Nobunaga começou a exigir submissão das ordens budistas, ele recebeu uma recusa. Compreensivelmente, eles levantaram um tumulto quando seus espiões trabalharam em todos os seus domínios e tentaram virar as pessoas contra ele. Em troca, ele começou a agir com a mesma crueldade que ele havia mostrado no campo de batalha. Ele não ia apenas pacificar os monges, ele ia destruir o SA com força militar. O principal centro espiritual e militar do budismo foi o mosteiro do Zer Daijuji. Foi onde os monges controlavam Kyoto por séculos. Acreditava-se que, se você decidisse em Kyoto, mas não tivesse o apoio do Indaijuji, seu poder veio da época dos monges guerreiros em Eto, Ryu e Momiji. Muitos daimyo preferiram não entrar em contato com eles, percebendo que um ataque frontal teria que pagar um preço muito alto. Nobunaga não acreditava em compromissos. Em 1571, em todo o Japão, ele ordenou que suas tropas cercassem Go-Idea. Stry, o mosteiro. Foi um extermínio real. O exército se aproximou do mosteiro, e os monges ficaram surpresos. Eles pensaram que, como nos séculos anteriores, a situação seria resolvida através de negociações. Talvez haja um tributo simbólico, mas desta vez não houve negociações. Os soldados não pretendiam conquistar o mosteiro. Eles imediatamente o incendiaram. O fogo começou a engolir os edifícios de madeira, queimando como grama seca. As chamas subiram do mosteiro, transformando a noite em dia. Os monges tentaram escapar, mas foram recebidos por espadas. Mulheres, idosos, crianças e bebês estavam entre os mortos. Algumas pessoas foram queimadas vivas em suas células, e outras acabaram na esperança de escapar.
Mas eles estavam esperando os guerreiros no bug, prontos para terminar todos indiscriminadamente. Acredita-se que em Tunobil, que era um lugar sagrado há séculos, se tornou um túmulo em massa quando o fogo do KTU morreu e não havia mais nada de Hyakuji. Quando a notícia do que aconteceu se espalhou pelo Japão, até os samurais mais severos foram abalados. Os mosteiros budistas existiam, e até os cruéis senhores da guerra respeitavam os deuses, locais sagrados e rituais após Oda Nobunaga. As ações de Nagan tiveram um impacto significativo nos mosteiros budistas, particularmente destruindo o templo de Niai e subjugando Kyoto. Parecia que ele estava no caminho para o sucesso. Soraya reconheceu sua crescente influência. Este era o renomado e venerável clã More. A essa altura, o clã More havia se tornado uma força militar e econômica formidável por várias gerações. Suas terras incluíam os principais portos comerciais e as províncias de Bori no Japão, o que lhes deu uma posição forte no mar interior do Japão. O domínio Mora abrangeu muitas províncias, contribuindo para sua influência. Eles tinham muitos recursos e seus castelos eram praticamente inexpugnáveis. Se o Nobunaga realmente quisesse unir o país, eles não podiam se dar ao luxo de deixar um inimigo tão perigoso no oeste. Assim, em 1578, Onaga lançou uma campanha em larga escala contra o clã Si. Sua principal tarefa era capturar os principais castelos que controlam as abordagens das províncias ocidentais e quebrar o poder econômico do clã. Mas ele estava ciente de que desta vez a guerra seria diferente. O Naboo estava pronto para a guerra foi um momento difícil, e ele enviou seus melhores comandantes para lidar com a doença. Isso incluiu o talentoso Toyoto Hideo, que foi enviado para atacar o castelo de Takamatsu, uma fortaleza muito importante. Ao mesmo tempo, ele fez uma aliança com o átomo de clã da ilha de Kyushu, que deveria ajudá-lo a enfraquecer a posição de Mora no sul. Pela primeira vez na história da guerra japonesa, um ataque planejado e coordenado não iria desistir sem lutar. Seus soldados corajosamente defenderam todos os castelos, usando todos os recursos que tinham. Eles tinham tudo à sua disposição e bloquearam as estradas, realizaram ataques noturnos nos campos inimigos e usaram ativamente sua frota para apoiar o reposto com Mormak Takamatsu. As tropas do inseto enfrentaram uma defesa dura e tiveram que usar truques de engenharia para construir enormes barragens para inundar Lo e forçar os defensores a se render. Essa luta se transformou em uma prolongada guerra de recursos e paciência, que Nobunaga quase venceu. Parecia que a vitória estava próxima e que todo o oeste do Japão logo estaria em suas mãos. Mas agora, no meio de 1582, algo aconteceu. É difícil imaginar que, enquanto Nobunaga estava ocupado lutando contra uma guerra contra o mar a oeste, algo mais estava prestes a acontecer. Bem no coração de seu próprio império, Nobunaga pensou que estava finalmente perto de alcançar seu sonho ao longo da vida de unir todo o Japão sob seu governo. Ele acreditava que um plano secreto mudaria o destino do país para sempre. Nabu sempre pensou que seu poder vinha de mais do que apenas armas. Ele também acreditava em disciplina estrita entre seus seguidores. Mas, nos últimos anos, ele se tornou um pouco apegado à sua crença de que ele é melhor do que todos os outros. Infelizmente, isso levou a alguns planos não tão ótimos que estão sendo feitos em seu círculo. O personagem principal era Akihime Ueda Music Tsukta. Ele era uma boa pessoa que queria proteger sua dignidade. Ele queria obedecer à sua vontade, não importa o que. Mas ele também estava com raiva e infeliz. Isso fez querer encontrar um lugar onde ele pudesse ser feliz. Ele não sabia que seria inútil opor-se abertamente a Nabon. Ele pensou que era necessário oferecer um golpe preciso, rápido e inesperado. Um golpe que era impossível de recuperar de. Onga estava completamente confiante em seu sucesso. Ele foi a Kyoto com um pequeno guarda para descansar e se preparar para o ataque. Ele estava comemorando a vitória que se aproxima. Sobre o mar, ele parou no templo Onaji, um lugar que era seu refúgio habitual de calma. Na noite de 2 de junho, Akashi, esconde-se e seu exército de repente cercou o templo de Nobunaga. Acordei com o som dos gritos de batalha e percebeu que havia sido traído. Aquele que sempre controlou o evento foi pego pelos historiadores ganhos, que o general não teve chance de escapar. Mas ele decidiu levar a última luta digna de sua vida. Nobunaga lutou desesperadamente, matando todos que entraram no hall do templo. Mas havia muitos oponentes, e os defensores caíram. Um por um, quando ele percebeu que a batalha estava perdida e não havia ajuda a ser esperada de qualquer lugar, Nabu tomou a única decisão samurai que podia. Ele cometeu o SPU, sem deixar o inimigo ver sua morte.
O termo SPU foi chamado de suicídio, abrindo. Música estava à beira da morte do país novamente. O enredo de Okei Titsui mergulhou no caos, mudou tudo e abriu caminho para o poder para pessoas completamente diferentes que, no entanto, já foram criadas por Nobunaga e estavam prontas para continuar seu trabalho. Mas ele próprio não veria isso. Sua última batalha em Hongnaji foi o fim trágico de sua vida, e também marcou um ponto de virada para todo o Japão. Depois que o Japão estava mais uma vez à beira do caos em larga escala, as notícias da traição e a morte súbita de Nobunaga encontraram Teg em um momento muito ruim. Eles disseram que ele estava em um lugar chamado Sede, longe de suas próprias terras, e que o exército estava cercado por territórios que estavam sempre à beira do colapso. Eles acrescentaram que a estrada para a província de Mikawa seria difícil e perigosa. A morte no Bug mudou instantaneamente o equilíbrio político de poder no Akatsuki. O exército começou a procurar aliados e inimigos do ex-mestre. Os apoiadores do Nobunaga derrotado estavam preocupados. Ivra estava particularmente preocupado com as forças do Akati. Eles estavam determinados a eliminar o último aliado poderoso que o daimyo havia matado. Eles tiveram que se esconder das forças do Akati. Yasu e seus homens estavam a caminho de casa, através da província de Iga. Na era das províncias em guerra, a Iga foi considerada um dos lugares mais perigosos do Japão. Os mestres da guerra oculta eram conhecidos por sua arte de disfarce e assassinato silencioso. Até samurais experientes estavam aterrorizados. Eles raramente invadiam o território desses clãs. Os exércitos foram perdidos nas florestas. Os guerreiros desapareceram sem sequer ter tempo para entender o que aconteceu com eles. Sem Isna, sozinha entre seus companheiros, haveria uma pessoa que não apenas sabia como passar pelo domínio ninja, mas também tinha autoridade suficiente para negociar com seus líderes. Essa pessoa era Atarianza, um guerreiro de Mikawa. Sua vida estava intimamente ligada à província da Iga em Sara e ao caminho dos samurais e ao caminho do mestre de Hiden. A guerra foi um trabalho difícil e ele ganhou seu famoso apelido, Devil Anza, por um bom motivo. Ele era respeitado e temido por ambos os inimigos e aliados. Foi ele quem assumiu a responsabilidade de resgatar Yasui. Pessoalmente, foi para Iga, onde organizou com os clãs ninjas locais para ajudar a Taga a passar por suas terras com segurança. Mas o perigo ainda era ótimo. Os perseguidores, as tropas de Akichi, estavam por toda parte. Eles não eram apenas samurais, eles também eram batedores altamente treinados que vasculhavam as montanhas e florestas em busca do fugitivo. Eles sabiam que o futuro do Japão dependia do sucesso desta operação teria sido realmente ótimo, mas não deu certo. Se Akati tivesse sido morto, poderia ter fortalecido sua posição destruindo completamente o legado no Bug. A equipe de Anza se moveu exclusivamente à noite, evitando as estradas e espaços abertos. Eles os levaram em segredo através de densas florestas e passagens nas montanhas, estabelecendo armadilhas mortais no caminho de seus perseguidores. Quando os escoteiros de Akati ainda encontraram sua trilha, Aren e seus combatentes se envolveram em confrontos rápidos, atingindo seus inimigos com tanta velocidade e surpresa que não tinham tempo para entender de onde vinha a morte. Em uma trágica reviravolta, os perseguidores perderam um esquadrão após o outro nessas florestas. Depois de alguns dias de viagens mortais pelas terras da Iga, Taku e seus homens conseguiram escapar e voltaram para casa vivos. Isso foi apenas graças à habilidade excepcional, coragem e astúcia de Atarianza. Desde então, Yasu transformou o Iga Ninja em sua própria polícia secreta de elite, e o próprio Anza foi nomeado comandante do esquadrão de proteção. Os samurais, que eram leais ao Bug, estavam agora prontos para lutar um pelo outro pelo. Ele foi deixado por seu mestre entre os muitos generais que tentaram tirar proveito da situação. Ele nasceu camponês em uma família pobre e não pertencia às nobres famílias samurais. Seu caminho para o topo do poder era incrível pelos padrões do Japão tradicional, onde o status e a origem eram tudo. Começando com o serviço de Nobunaga, um aluno simples, ele rapidamente mostrou seus talentos, inteligência extraordinária, astúcia e capacidade de obter resultados a todos os custos. Graças a essas qualidades, ele rapidamente se levantou. Passo a passo, desde o início, ele chegou ao topo. Na época de Geinan, ele era o samurai que o mestre confiava mais com as tarefas mais difíceis. Agora, chegou o momento de Hideo se tornar ele mesmo. As notícias da morte de Nobunaga foram reveladas no Hong. Naji Temple Ishii entendeu que ele precisava agir. No entanto, o primeiro Nagô que ele matou foi Nobunaga Tsukiji, que ficou sem comando.
Ele pensou que Nobunaga Tsuktiji não seria capaz de responder rapidamente à sua traição. Mas ele não sabia sobre a velocidade e determinação de Hideo. Em apenas alguns dias, Hideo mostrou que ele era uma pessoa rápida e determinada. Ele foi capaz de fazer as pazes com as pessoas que lutou ao lado do Ocidente e rapidamente levou suas tropas de volta a Kyoto. Em 1582, os dois exércitos se encontraram na Batalha de Imadashi. Tsushima foi pego de surpresa. Ele não esperava que Hideo, que recentemente estivesse longe do oeste, aparecesse tão cedo. A batalha foi rápida e feroz, e foi uma perda difícil para o exército de Tachi. O traidor foi morto logo depois. Remy está preocupado porque Hideo se tornou o herdeiro de Nobunaga e o general mais poderoso do Japão, mas para ele, este foi apenas o começo. Os outros generais de Nobunaga, como Tagawa, Yasuo e Shibata Katsuya, tiveram suas próprias ambições. A guerra pelo poder continuou. Mas Hideo foi legal e cuidadoso, e ele se livrou de quem tentou desafiar seu direito à liderança. Uma das vitórias mais significativas de Hideo foi a Batalha de Shiga em 1583, onde finalmente derrotou as forças de seus principais rivais da família Shibata. Após essa derrota, ninguém poderia sair. Alguém que reconheceu o poder o desafiou, para não repetir o destino dos oponentes anteriores. Essa pessoa era Toyoto Hideo, um ex-camponês alcançou o impossível. Ele uniu o Japão sob seu governo, fazendo o que Oda Nobunaga não teve tempo de concluir. Agora, ele não era apenas um daimyo, ele se tornou governante de fato do país pela primeira vez na história, subjugando o orgulhoso samurai e forçando-os a aceitar seu poder. O Japão entrou em uma época em que o papel principal foi desempenhado não por pedigree e tradição, mas pelas habilidades e pela vontade de uma pessoa. Seu poder se tornou absoluto. Ele recebeu tudo o que uma vez só podia sonhar com uma pobre formação familiar. Havia milhares de samurais, e até os inimigos tiveram cuidado de pronunciar seu nome com cuidado. Mas Hideo não iria parar para ninguém. A unificação do Japão foi apenas o primeiro passo, o começo de algo maior, um sonho que nenhum outro governante japonês nunca ousou imaginar. Então, Hideo se propôs a conquistar a China, o maior império no leste da Ásia, um país com vasta riqueza, cultura antiga e recursos inesgotáveis. Era um objetivo digno do grande conquistador. Então veio a Coreia, que não queria deixar os exércitos japoneses passarem por suas terras. Hideo tinha um grande plano. Ele decidiu invadir a Coreia primeiro para poder usá-la como trampolim para capturar a China. A primeira fase de sua grande invasão começou quando ele enviou um exército de quase 160 mil soldados do outro lado do mar. Eles rapidamente invadiram a Península Coreana. A princípio, o sucesso das principais cidades foi infelizmente atingido pelo uivo coreano. Stad, nas profundezas, provou ser apenas uma ilusão do triunfo fácil de Ko. Haeya não era um inimigo que poderia ser subjugado com um ataque rápido. Soldados coreanos e milícias locais começaram a resistir ferozmente, usando táticas de guerra de guerrilha para atacá-lo. As tropas japonesas foram fornecidas e suas comunicações foram interrompidas. Pior ainda, o poderoso Império Chinês Ming ficou do lado dos coreanos, enviando milhares de pessoas para ajudá-los. Isso levou a ataques de guerrilha constantes, e a guerra causou escassez severa de alimentos e suprimentos. Hideo foi pego de surpresa pela guerra. Foi longo e difícil, e isso causou um preço real a ele. Ele estava no mar quando recebeu a notícia. A frota japonesa havia sido derrotada e ele não tinha nenhuma maneira de se comunicar com eles ou obter apoio. O exército japonês estava ficando sem suprimentos e reforços. Os soldados estavam sofrendo de fome e doença, e seus espíritos estavam baixos. Os comandantes de Hideo estavam começando a duvidar que a empresa teria sucesso. Ele também foi retirado em 1597. Ele enviou outro exército enorme, mas eles não conseguiram chegar além da costa coreana. Nesse ponto, a saúde de Hideo estava piorando e ele sabia que seu grande plano havia falhado. A morte de Totoichi foi um grande choque, especialmente porque ele estava trabalhando tanto para alcançar seu sonho mais ambicioso. Sua morte levou ao colapso imediato do império que ele havia criado. Os senhores da guerra que haviam retornado da Guerra da Coreia começaram uma luta pelo poder, e o império rapidamente desmoronou. Hideo Toyoto era um camponês que havia conseguido conquistar o Japão, mas não o mundo. Ele foi capaz de unificar o país sob seu governo, mas após sua morte, ficou claro que o sistema que ele criou era muito frágil. O herdeiro e sucessor principal era seu filho de 5 anos, Toyotomi Hideyoshi.
Ele era jovem demais para governar o país por conta própria, então confiou nos conselhos dos conselheiros e regentes nomeados por Rídio antes de sua morte, incluindo Tagava. Rídio tentou antecipar possíveis problemas, criando um conselho de 5 anciãos que consistia no preeminente mais influente. Tagava Ieyasu era um deles. Ieyasu começou a violar muitas leis logo após a morte de Hideyoshi. Apesar de todas as proibições, ele entrou em alianças de casamento com outros clãs, fortaleceu seu poder e formou sua própria coalizão de apoiadores. Essas ações músicas são uma ameaça real não apenas para sua influência, mas também para toda a herança de Rídio. Devo mencionar que ele não era um guerreiro, mas um político e oficial, uma pessoa acostumada a alcançar objetivos através da diplomacia. Ele começou a formar ativamente uma coalizão para unir as províncias ocidentais contra a ameaça do Oriente. Logo, todo o Japão foi dividido em 200 clãs. Juvenal. Enquanto as terras orientais se levantaram para Takunos, ele não estava com pressa de começar abertamente uma guerra. Ele entendeu que a batalha era apenas um último recurso, a ser usado apenas quando todos os outros métodos já estavam esgotados. Em vez de uma abordagem direta, ele preferia diplomacia, suborno e inteligência. Seus homens reuniram cuidadosamente informações sobre seus oponentes, analisando suas fraquezas, inclinações e descontentamentos. Cada daimyo e Ieyasu conversaram com as pessoas que não estavam prontas para se juntar a ele. Eles fizeram algumas promessas realmente generosas, como dinheiro e terra, para aqueles que queriam se juntar a ele. Então, ele não estava apenas preparando um exército, ele também estava tentando evitar uma guerra. Havia um jovem cabaca chamado Ideia que podia fazer as coisas irem de qualquer maneira. Ele estava encarregado de um grande exército e tinha sido um aliado da coalizão ocidental, mas Ieyasu também de uma maneira amigável e encorajadora, ofereceu-lhe algumas oportunidades realmente grandes se pudesse trocar de lado em um momento crucial. Então, Tagava garantiu que seus inimigos estivessem cercados, tanto no campo de batalha quanto em um sentido político. Quando os dois lados começaram a se preparar para a inevitável batalha, seu resultado já foi decidido pelos jogos secretos de diplomacia e astúcia. Tagava entendeu. O resultado da guerra seria decidido por mais do que apenas força. Havia muito valor em poder convencer as coisas e encontrar fraquezas no inimigo. A maioria das pessoas ainda não percebeu, mas ele já estava no caminho de ganhar graças à união de seu exército no campo de batalha. Na manhã de 21 de outubro de 1600, o nevoeiro estava levantando lentamente, e os warriors podiam ver. O quadro geral é de 2 exércitos enormes se preparando para a batalha. A coalizão ocidental, liderada por Shida Mitsunari, estava pronta para lutar pelo futuro de todo o país. Eles pensaram que seus números e posição lhes dariam uma vantagem. Por outro lado, Tagava e Ieyasu estavam calmos e confiantes porque já haviam planejado uma jogada decisiva. Seus oponentes ficaram surpresos. Eles nem sabiam os gritos de batalha, e os exércitos começaram a convergir. O campo de batalha desceu instantaneamente ao caos. Fletas, flechas e mais flechas, tiros e o choque de espadas encheram o ar. A princípio, parecia que Ishida. As tropas estavam assumindo o controle. As poderosas forças da coalizão ocidental estavam avançando com grande força. Era uma situação perigosa para Tokugawa, mas ele não há necessidade de se apressar em nada. Estamos de olho na colina de Maura, onde Kawa Hideki está escondendo. Este jovem daimyo, que lidera um exército grande e bem equipado, é essencial para nossas chances de ganhar. Ele está em uma colina, observando a batalha, mas não está se juntando. O exército de Ishitsuna depende dele completamente, e eles não sabem que Kakawa está em negociações secretas com os IJAs há muito tempo. No entanto, no momento mais crucial da batalha, o jovem comandante mostrou alguma incerteza. Ficou claro que ele estava tendo dificuldade em decidir sobre esse buraco. Os minutos se arrastaram e ele ainda estava tentando decidir. Ele ordenou que suas tropas abrissem fogo nos soldados KB e Kawa. Esse movimento desesperado forçou a tomar uma decisão difícil. Sentindo-se ameaçado e percebendo que as dúvidas poderiam custar-lhe sua vida, Kobayakawa Hideki levantou sua bandeira e deu a ordem para atacar. Não Teg, mas seu aliado, Shida Mitsunari, para o exército ocidental. Isso foi uma grande surpresa. Os soldados KB e Kawa de repente se retiraram para a parte traseira da coalizão ocidental, espalhando pânico e confusão. Essa traição foi realmente difícil para os soldados do ISIS. Até recentemente, eles sentiam que estavam do lado vencedor, mas agora estavam em um lugar muito difícil. Eles se sentiram em pânico, não seguiram ordens, e parecia que a poderosa coalizão ocidental iria vencê-las.
Este foi um grande momento na história. Quando Saara entrou em jogo, marcou o fim de 100 anos de luta e o fim de um longo período de luta pelo poder onde todo o Daime estava. Ei, amigo! Estrela brilhante, você está pronto para lutar por um pedaço de terra ou prestígio? A vitória de Tokugawa foi enorme. Ele não apenas eliminou o último rival sério, mas também conseguiu que ninguém pudesse desafiá-lo. Ele estava no controle total. Seus principais oponentes estavam mortos ou derrotados, e eles não eram mais uma ameaça. Mas ele ainda tinha que consolidar seu domínio, eliminar os últimos rivais em potencial e reconstruir o país à sua visão de ordem. Logo após a batalha, Izu mostrou que ele era sério e cuidadoso. Ele falou com os principais líderes do lado perdedor. Ishida Mitsunari foi executado em Kyoto, assim como outros oponentes importantes que se recusaram a admitir a derrota. Aqueles daímios que rapidamente vieram causar problemas em suas terras, embora muitas vezes em menor escala, também foram punidos. Isso mostrou que ele era forte e inteligente. Ele sabia que ser cruel não era a resposta, porque seria apenas mais inimigos entre os samurais. Os oponentes de ontem se tornaram seus aliados hoje, o que é incrível. Um desses daimyo foi Kobayakawa Hideki, cuja decisão de se juntar à batalha do lado de Tokugawa mudou o curso da história japonesa. Após a batalha, Ieyasu ficou tão agradecido a ele que ele generosamente o recompensou com novos bens. Mas o próprio pobre Kobayakawa não encontrou paz por um longo tempo. Seu nome para sempre se tornou sinônimo de traição. Infelizmente, ele morreu apenas 2 anos após a guerra, nunca encontrando paz no. Enquanto isso, Ieyasu estava ocupado construindo seu poder. Em 1603, ele se tornou shogun, que deu vida à era Tokugawa. Esta era duraria mais de 260 anos. Após séculos de guerras civis, guerras e divisões, finalmente chegou a hora da Era da Eda. Era um momento de estabilidade, prosperidade e controle estrito sobre todo o país. Tokugawa era diferente de seus antecessores. Ele não procurou conquistar outras terras ou fazer planos para fazê-lo. Conquistar a China e as terras ao seu redor. Ele entendeu que o verdadeiro poder não vem de guerra sem fim, mas de criar um sistema estável que durará séculos após sua morte. Foi por isso que ele criou o governo militar de Bakufu em Eda, que se tornou o coração da vida política do país pelos próximos 250 anos. A Era do Caos Samurai, a memória dela e as lições aprendidas por Kugai dos erros do passado tiveram um papel em moldar o futuro do mundo tão esperado do Japão. A Era Sengoku chegou ao fim, deixando para trás uma rica tapeçaria da história, com histórias de derramamento de sangue, coragem e extraordinário. Do tumulto e conflito de guerra, surgiu um novo Japão, estável, resiliente e notavelmente diferente de seu passado. As pessoas que discutimos hoje sempre serão lembradas como os rostos de sua época, a continuidade de nossa jornada compartilhada. Se você gostou, Palestra de Day, realmente apreciaríamos seu apoio. Sua assinatura, curtidas e comentários são o combustível que nos mantém em andamento, e gostaríamos de ouvir de você. Até nos encontrarmos novamente, continue aprendendo e crescendo juntos.